Olá! Hoje nós vamos abordar o parcelamento do solo e o processo de urbanização. Iniciaremos os estudos de um dos grandes temas da atualidade nas cidades, o parcelamento do solo. Vamos ter a oportunidade de pensar e refletir sobre a cidade e as formas de intervenção sobre ela. Entenderemos as maneiras como os empreendedores, planejadores, legisladores, políticos e projetistas do espaço urbano atuam para produzir uma cidade com melhor qualidade de vida, mais justa e com menores desigualdades sociais. Realizaremos uma viagem pelos aspectos do parcelamento do solo urbano, mais conhecido pelas suas duas formas mais comuns de aparecimento: o loteamento e o desmembramento. Vamos entender primeiro como estão os aspectos urbanísticos, ambientais e paisagísticos da cidade em relação à produção de parcelamento do solo urbano. Vejamos o seguinte caso. Ao sair do trabalho por volta das 18 horas, você se vê em um imenso congestionamento causado pelo grande trânsito de veículos voltando para casa. A avenida é estreita e um acidente interditou uma faixa da pista. A paisagem é feia, sem arborização adequada, faz um calor insuportável e ameaça cair uma chuva torrencial que todo ano alaga a mesma avenida. Essa é a situação que milhares de habitantes das médias e grandes cidades brasileiras vivem diariamente e que piora em épocas de verão intenso. Pergunto para vocês, o que levou as cidades a essa situação? Como podemos melhorar essas condições? Bom, essas perguntas possuem várias respostas, mas agora trabalharemos naquelas que levaram aos problemas atuais e que podem continuar agravando a situação caso não seja adquirida a consciência da necessidade de planejamento das cidades. Inicialmente, podemos concluir que a expansão inadequada das cidades é a grande responsável por grande parte dos problemas que enfrentamos atualmente. E onde entra o parcelamento do solo nessa conversa? O parcelamento do solo é o responsável por essa expansão, pois na maioria das vezes as cidades se expandem pela soma de loteamentos que são implantados ao longo dos anos. Esses loteamentos, muitas vezes, não seguiram ou não seguem os princípios básicos urbanísticos, ambientais e paisagísticos. Estes princípios devem nortear os projetos de parcelamento. Somente a partir daí teremos cidades mais belas e com clima agradável, diminuição das enchentes, menos problemas de congestionamento e acidentes de trânsito, bairros residenciais tranquilos, enfim, aquilo que denominamos qualidade de vida. Para entender como as cidades chegaram aos dias atuais, é necessário conhecer como elas se formaram e como elas se expandiram. As cidades tiveram as raízes do seu surgimento no aumento das complexidades das relações humanas, no desejo de ocupação do território pelos impérios, no encontro de caminhos de comércio entre postos comerciais, nos fatos religiosos, entre outros. Os núcleos ou povoados se formaram inicialmente em torno de objetivos comuns, para depois agregarem outras funções e se tornarem cada vez mais complexos. Esses núcleos, dependendo da sua posição geográfica e também dos aspectos políticos e econômicos, podem se transformar em grandes cidades ou permanecer como pequenas povoações. Em todos os casos, o parcelamento do solo está presente como um elemento da produção de espaços para moradia ou outras atividades urbanas, como o comércio, as indústrias, o lazer, entre outros. Existem dois modelos de cidade: aquela que surge espontaneamente e cresce de forma orgânica, estendendo-se radialmente ou linearmente. Este crescimento orgânico diz respeito à forma com que ela se expande, sem medidas prefixadas, apenas pela necessidade de novas moradias ou espaços para outras atividades. Posteriormente,
como é o caso da maioria das cidades brasileiras, pode-se adotar alguma forma de planejamento. Outro tipo de cidade é aquela planejada para algum fim, seja para a capital de algum país ou estado, para fins de abrigar a produção industrial e seus trabalhadores, ou outros objetivos diversos. Podemos citar cidades planejadas no Brasil, como Brasília, Palmas, no estado do Tocantins, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Goiânia, em Goiás. Em outros países, temos os exemplos das cidades de Milton Keynes, na Inglaterra, e Marne-la-Vallée, na França. As cidades podem crescer linearmente, ao longo de eixos de expansão, como ferrovias, ou radialmente, possibilitada pela flexibilidade de movimento dos veículos motorizados e pela expansão das periferias. A expansão da cidade pode colaborar também para a diminuição da qualidade de vida urbana devido ao descontrole e da falta de mecanismos que orientem os padrões para os novos espaços que serão agregados. Os problemas advindos dessa expansão sem planejamento podem ser constatados nas inúmeras inundações nas cidades, na proliferação de favelas e cortiços, nos loteamentos irregulares e clandestinos, nas vias sem pavimentação, nos acidentes de trânsito e outros males. Para exemplificarmos uma cidade planejada e seu processo de implantação, veremos um trecho da minissérie JK. Gostou do pouso, doutor Israel? Gostei. Não gostei da pista. Não vai se queixar ao Bernardo Zaião. O pé da sua pressa.